técnicas de negociação propriamente dito, que algumas pessoas têm me pedido e espero que seja útil para você. E se você gostar, no final eu vou te pedir para compartilhar esse conteúdo. Vamos lá, para ser bem objetivo aqui. Negociação. Muitas pessoas me perguntam assim, Cleberson, como é que eu consigo melhorar minha performance em fechamento durante um processo de negociação? Eu tenho alguns pilares, eu listei 9 aqui, para te explicar o que eu faria numa negociação para chamar mais atenção, para ser mais capacitado e para ter mais resultado em conversão em cada negócio. Primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte, se você está vendendo um produto, você tem que dominar o produto, você tem que conhecer profundamente o seu produto. Item 1, domine do assunto. Então você vai vender um loteamento, entenda tudo sobre aquele loteamento, entenda tudo sobre loteamentos. Vai vender residencial, entenda tudo sobre residencial. Se ele é horizontal, tudo sobre residencial horizontal. Se ele é vertical, tudo sobre condomínio residencial vertical. E assim sucessivamente. O primeiro passo é, se você não dominar o assunto que você está na mesa, você não vai fechar negócio. E você tem que ser muito bem preparado para isso. Então, estude profundamente o kit que o incorporador, loteador, construtor te dá para você vender. Se você está num imóvel de revenda, entenda bem o imóvel. Visita ele, tira a foto, faz uma análise, vê se não tem patologia, ou seja, se ele não está pingando água, se não está vazando, entenda a vizinhança para que você domine o assunto sobre aquele produto. Item 2, não adianta você também conhecer o produto, estar muito bem preparado, você vai vender o produto no momento errado, você não está atualizado, ou seja, você não sabe o que está acontecendo com a economia, você não sabe se a Selic está baixa ou está alta, você não sabe se os juros do banco estão em condições adequadas para o seu cliente comprar o produto, e muitas vezes você leva um produto certo para o cliente, ele não quer comprar agora porque ele está se sentindo inseguro, porque ele está bombardeado com um monte de informação que está tendo guerra lá fora, e aí esse cara está com medo dessa guerra chegar aqui dentro do nosso país. Ou que o banco está subindo demais as taxas de juros, a Selic está subindo, o governo está um caos, e esse cara está despreparado para comprar. Por quê? Porque ele não acha que é o momento de comprar e ele não quer comprar, e você vai oferecer um produto que lá atrás ele queria, mas agora ele não quer, porque ele está inseguro. Mas por que você vai fazer isso? Porque você não tem informação atualizada sobre o mercado. Então esteja constantemente atualizado para que quando você for fazer uma negociação, você esteja preparado. Legal, agora você sabe que você precisa estar preparado, você conhece bem o produto, você conhece bem o mercado, você está dominando o assunto. O que você tem que estar? Você tem que estar bem preparado para a apresentação. Você tem que estar bem vestido, você tem que estar barbeado, você tem que estar de cabelo penteado, você tem que estar em condições apresentáveis para que você vá para a mesa de negociação transferindo a credibilidade que o seu cliente quer que você tenha. Se você trabalha com produtos de alto padrão e você não tem uma postura adequada para um corretor que vende imóveis de alto padrão, você acha que você vai performar? Talvez não. Esse cliente ele é tão sistemático que esse cara vai olhar para o sapato que você está usando. Não precisa ser um sapato caro, mas ele tem que estar limpo, engraxado. Ele não pode parecer que você pegou 3 km, 10 km de estrada de terra e ainda veio de busão ali, porque ele espera que no mínimo um cara que vende um produto de alto padrão seja altamente remunerado, porque ele paga milhões num apartamento ou milhões numa casa. Então assim, a sua apresentação, corte de cabelo, barba, roupa que você está vestindo, ela tem que estar no mínimo qualificada, em qualidade, não precisa ser de marca, mas tem que apresentar o respeito pelo produto, pelo cliente que você está à frente. Legal, agora você está em condição, você está preparado, você tem informação, você conhece o mercado, você está bem vestido e você sentou na mesa com o seu cliente. Você vai sentar na mesa com o seu cliente, o primeiro ponto aqui, eu vou até inverter aqui, o primeiro ponto que eu faria é o seguinte, eu vou passar para o item 5 e depois eu volto para o item 4. Entenda a posição na mesa que você vai assumir, vai definir negociação. Se você está com o cliente, você tem liberdade com esse cliente já, você pode sentar do lado desse cliente. Ou seja, a mesa quadrada, você senta do lado para fazer uma negociação mais íntima. Mas se esse cliente é a primeira vez que você está encontrando ele, sente de frente a esse cliente para mostrar esse respeito e autoridade no processo que você quer construir na negociação. Porque do lado vai construir uma liberdade que às vezes esse cliente não quer e ele vai se sentir incomodado porque a aproximação que você tem no cliente deixa ele desconfortável porque subconscientemente você invadiu a área aonde ele entende ser privada. 1,5 metro em volta das pessoas, as pessoas não criam proximidade com quem ela não conhece. Então, inverta, crie essa distância frontal, você vai perceber que o seu cliente vai te respeitar muito mais, porque existe uma mesa entre você e ele e também irá criar um processo de liderança. Você tem essa liberdade, mas não dá para explorar, porque esse cara é muito amigo seu, também sente de frente. Tá? Porque você precisa criar essa distância, porque a pessoalidade em alguns momentos ela atrapalha a negociação. Então entenda
Porque na mesa você tem que sempre sentar de frente à pessoa mais importante da mesa, para que você possa conduzir essa negociação, mas para que esse cliente também lembre de você. Porque numa mesa com muitas pessoas, quem vai lembrar de você vai ser naturalmente quem está em frente a você, porque ela vai ter acesso a você a todo instante. Legal, você está bem posicionado, agora nós vamos para o item 4, vou voltar aqui, você já se escolheu no lugar na mesa, você já está no lugar adequado para fazer negociação e eu te indico, você já deve ter ouvido falar de rapport. Rapport nada mais é que você vai começar a imitar alguns movimentos e alguns comportamentos do seu cliente. Você não vai virar um robô ali imitando ele não, mas esse cara tá com a mão na mesa, bota a mão na mesa, ele tá encostado na cadeira, encosta na cadeira, e com o tempo, de forma sutil, você começa a imitar parte dos movimentos dele, principalmente olhando para ele, interagindo. Module o tom da sua voz, a velocidade da sua voz, na mesma velocidade que esse cliente fala, no mesmo tom que ele fala, você vai perceber que isso vai começar a criar um processo de empatia. Ele não vai entender, mas o subconsciente dele vai começar a transformar você numa pessoa igual a ele. E aquele processo de espelhamento vai fazer com que ele comece a se sentir mais confortável para fazer uma negociação com você. Isso chama rapport. Item 6 é um item que eu gosto de sugerir. Faça anotações, tá? Em bloco de notas ou em folha. Isso traz para você uma credibilidade. Você vai falar para o seu cliente, pega uma folha, começa a anotar coisas importantes, que ele fala o que você fala. Faz um quadrante, divide a folha no meio, aqui o que ele fala, aqui o que você fala. Então, por quê? Porque você precisa ancorar esse processo para você negociar também, mas à medida que você vai fazendo isso, você vai anotando, você vai mostrando para ele que você sabe o que você está fazendo, vai passando um processo de confiança, porque você fala assim, olha, em 5 vezes, lista em 5 vezes, benefício, vai listando os benefícios, ele vai olhar para você, vai olhar para a folha, vai olhar para você, vai gerar um processo de cognição e adaptação da informação muito maior, além de mostrar que você tem domínio sobre aquilo. Toma cuidado, porque isso é um processo de treinamento, você precisa não ficar ali pensando demais, você tem que ser muito rápido nas anotações para que ele veja que você conhece e domina o processo que você está fazendo ali. Isso vai influenciar a sua negociação de forma muito subconsciente no seu cliente, ele nem vai saber por que ele está tão interessado de avançar, mas porque você está passando confiança para ele. Item 7 é o item que você já ouviu falar várias vezes. Aprenda a fazer perguntas fechadas que levam o seu cliente à negociação. Né? Não fica perguntando para ele perguntas que ele possa responder. Seu José, que tipo de apartamento você gosta? Não, seu José, aqui a gente tem apartamento de 2 ou 3 quartos. Qual o senhor quer? 2 ou 3 quartos. E tem 2 opções só. É o sim ou não. Seu José, eu tenho um apartamento aqui disponível no 26º e no 8º que estão com as características que o senhor quer. Qual o senhor prefere? Ou esse ou esse. Muitas opções para o cliente faz com que ele pense demais e que gere insegurança. E quanto mais insegurança ele tiver, mais o subconsciente dele vai passar a informação que ele não deve avançar no processo de negociação com você. Então aprenda a fazer perguntas fechadas que direcionam o seu cliente para o processo de fechamento. O 8º item, aprenda a criar exclusividades e escassez. As pessoas falam que as últimas unidades, que esse produto é único, não funciona. Funciona, porque você não está falando para a parte objetiva da mente do seu cliente, você está falando para a parte subconsciente dela. Então, quando você cria para o seu cliente uma oportunidade e que ele não sabe se é sim verdade ou não, esse cliente fica pensando, e se for verdade? E se o Cleberson está falando aqui que ele só tem 2 unidades disponíveis? Que aquela unidade que eu quero é a única que tem suíte em todos os quartos. Ou seja, é a única que tem banheiro em todos os quartos. É a única que os 3 quartos são suítes. Então, a partir daquele momento, eu falo para ele que a outra não é. Eu criei uma exclusividade e uma escassez no produto e eu falo para ele que pode ser que ele saia do estande, a hora que ele voltar, não tenha unidade disponível. Acredite, aquilo vai fazer com que o subconsciente dele, o emocional, fique falando para ele toda hora. E se for verdade? E se for verdade? E quanto mais ele sentir isso, mais a parte objetiva dele vai procurar criar respostas lógicas para defender o emocional. E aí é ele vendendo para ele mesmo e não você. Então aprenda a criar exclusividade e escassez como processo de influência e fechamento. E o item 9 aqui, que é o item fundamental para mim, que é tenha na mão ferramentas para fechamento. O que é ferramenta para fechamento? Olha, se o senhor fechar agora, eu consigo para o senhor a unidade X com a instalação dos móveis. Olha, acabei de saber aqui pelo meu gerente, pela proposta que o senhor está fazendo, que eu consigo para o senhor instalar ar-condicionado no apartamento. Doutor, se o senhor fechar essa unidade aqui, eu consigo instalar churrasqueira para o senhor na área gourmet do senhor, na área de lazer, enfim, seja lá onde for.
Enfim, tenha ferramentas que você na mesa vai poder criar para o cliente a oportunidade de fechar naquela hora, porque você está tendo essa ferramenta, criando ela como escassez e exclusividade para aquela negociação. E aquele cliente fica cada vez mais reforçado a falar assim, e se eu perder essa churrasqueira? E se eu perder essa televisão que tem de bônus? Então, tenha ferramentas de fechamento. Aí você fala, pode ser desconto? Pode, mas eu não gosto de orientar que os nossos clientes comecem a criar na cabeça do cliente desconto é a melhor oportunidade. Pode te ajudar a fechar, mas ela trabalha contra o seu produto, desvalorizando o seu produto. Então não é um desconto, talvez um bônus, mas aí é assunto para outro vídeo. Espero que esse conteúdo seja útil para você. Se você gostou, compartilha com um amigo. Se ficou faltando alguma coisa, ou se eu fui sucinto no que eu falei aqui demais, deixa seu comentário aqui, coloca a sua dúvida que a gente procura responder e até o próximo vídeo.